Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para que nós juntos, eu, Fernando Morato, e você, amigo virtual, mesmo que ainda não conhecido pessoalmente, olhamos para a poesia, pensamos em algumas coisas. Hoje, um poema do Hélder Macedo, um senhorzinho já de idade avançada, sul-africano de nascimento, cresceu em Moçambique, estudou em Portugal, vive na Inglaterra e uma figura que merece a nossa atenção. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 E o que chama a nossa atenção para olharmos para um poema? O nome já me era conhecido, Hélder Macedo, mas eu não conhecia esse livro que eu dei de cara numa biblioteca. E o título me chamou a atenção, A Viagem de Inverno. Viagem de Inverno é o título de um ciclo de canções do Franz Schubert, uma coisa fantástica, linda, do início do século XIX. O nome, claro, é evocativo, traz a ideia do inverno, do final da vida. Eu já sabia que o Hélder Macedo tinha bastante idade, o livro é de 1994, ele já estava chegando aos 60 anos e tudo isso me chamou a atenção. O poema de abertura é fantástico e é o que eu trago aqui. A meio do caminho, há mais de meia vida já vivida, reencontrei-me só na selva escura da vida indecifrada. E não sei de que lado está a morte, e não sei se é o amor quem a sustenta. No tempo que chegou de destruir, para ver o que seja, o que me sobra, no certo entendimento de que as vidas são feitas no perdê-las, ou nisso só existem porque há vida somente quando há morte, e porque toda a selva, por mais cerrada e escura, contém o tempo já do seu deserto, na fértil luz difusa que a penetra, para nela executar o seu amor. Muito, muito bonito, me impressionou logo de saída. E tem várias coisas aqui. Claro, o próprio título do livro, Viagem de Inverno, trouxe o Schubert. O primeiro verso e as primeiras imagens já trazem o Dante, da Divina Comédia. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Agora, a selva escura deste meio de vida, na verdade, uma vida já passada da metade, não é uma selva que desvia da via correta. Muito pelo contrário, é uma selva que traz a indecisão. Se no poeta medieval Dante Alighieri estava clara qual era a via que deveria ser seguida, para o poeta contemporâneo Hélder Macedo, a gente já não tem mais certeza de nada. E, na verdade, não sabe mais nem para que lado está a morte. A imagem é fantástica. Adorei essa ideia de que, sim, o que orienta um pouco a vida é o nosso caminhar em direção à morte, porque é para lá que toda a vida leva. Mas também tem um outro detalhe muito bonito, a ideia do tempo que chegou de destruir, para que a gente veja o que sobra. O que sobra é a vida, porque é nessa destruição. A imagem, como eu disse, é muito bonita. A vida se constrói na destruição gradativa da própria vida. É um poeminha do Oswald de Andrade que, desde que se nasce, já se começa a morrer. Essa ideia está, pessoalmente, eu acho que muito melhor trabalhada no Hélder Macedo, muito melhor desenvolvida, porque daí ele vai
levar adiante esse pensamento. As vidas são feitas no perdê-las. É isso que marca um pensamento bastante interessante a respeito do desenvolvimento da própria vida, do desenvolvimento da nossa carreira nesse mundo. E por quê? As selvas escuras, que neste poema não é a do desvio, mas assim a da indecifrabilidade, as selvas oscuras contêm dentro delas seus próprios desertos. A oposição de selva e deserto, o deserto que tem todo o eco dos primeiros cristãos que estão se colocando fora do mundo e que estão num ambiente abandonado. Vejam que essa vida do Helder Macedo aqui não é uma vida compartilhada com pessoas. Não tem outras figuras nesse poema. A gente poderia falar de todos os que não estão, de todo o não neste poema. Mas o mais importante é o que tem. Um deserto, que é de novo um outro não. Tem a morte, que é de novo um outro não. O que tem nessa vida, o que tem neste poema, são diversos nãos. Mas são os nãos que fazem o sim, que fazem a própria vida. E que trazem um outro sim, mencionado muito episodicamente aqui, que é o amor. O amor que se executa através da luz difusa que penetra nessa selva. O amor é o que dá algo de positividade nesse poema todo carregado de negativos. Por outro lado, daí tem uma outra coisa que sempre me fascina muito e que foi o que me chamou a atenção logo na primeira leitura que eu fiz desse texto. Apesar da forma graficamente enganadora, dá uma olhada aqui na apresentação geral do poema. Essa forma sugere uma não ordem, quando na verdade, ao ler em voz alta, e por isso a gente sempre volta a ler em voz alta aqui, por isso eu faço questão de ler os poemas em voz alta, porque a poesia foi feita para isso, a poesia se constrói no som, no ritmo, ela se preenche com as palavras. E na construção aqui, o que a gente tem? Uma série de decassílabos muito bem feitos, muito bem organizados, muito bem estruturados, mesmo quando eles se decompõem em outras partes. Aqui a gente tem um exemplo fantástico nesses 3 versinhos, no tempo que chegou de destruir. São 3 versos independentes, mas que quando a gente junta na recitação, eles viram um único decassílabo. Da mesma forma que estes 2 versos lá para frente, de que as vidas são feitas no perdê-las. 2 versos separados, mas um hexassílabo somado a mais um quadrissílabo, e os 2 se juntam para virar um decassílabo. O que parece uma espontaneidade, na verdade, está submetido a um rigor extremo. Essa é outra coisa que daí se combina com o conteúdo do texto. E essa é uma das maravilhas dos bons poemas. Tudo é, ao mesmo tempo, forma e conteúdo. Não existe bom conteúdo sem forma. Toda vez que as pessoas falam, olha que poema lindo, eu já fico com urticária, porque normalmente é um conteúdo sem forma nenhuma. Aqui a gente tem tanto a forma quanto o conteúdo se construindo e se digladiando de forma tensa, falando da destruição, mas construindo fortemente, para chegar nesse último verso extremamente ambíguo do ponto de vista sonoro. Por quê? Para nela executar o seu amor é um verso de 11 sílabas, que se a gente submeter à completa oralidade, para nela executar o seu amor, vira um decassílabo. Mas o decassílabo pressupõe a
desobediência ao texto, desobediência à escrita, a submissão da escrita ao som, à fala. Só assim é que se constrói de maneira sólida a regularidade que subjaz a todo o texto. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo? A gente está subvertendo o conteúdo que fala da destruição. Uma tirada absolutamente genial que mostra para que serve a poesia. Para a gente ir descobrindo pouco a pouco, para a gente ir encontrando e revelando e desvendando os pequenos mistérios que a inteligência, a intuição, a sensibilidade de pessoas fantásticas que têm muito talento, mas também têm muito estudo, conseguem oferecer para a gente.